Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo cada amado irmão que está nesse exato momento, neste domingo, final de junho, acompanhando mais uma live especial do nosso culto da família, que é realizado todo domingo na Igreja Batista do Calvário, mas que por devido à pandemia, que assola o mundo e chegou a Toledo, nós estamos realizando por forma via online, através de alguns cultos transmitidos via internet, via Facebook da Igreja Batista do Calvário. Mais uma vez nós começamos este culto reforçando para cada um de vocês que estão nos acompanhando esta live: fique em casa se for preciso, se conseguir, se você não tiver que trabalhar em algum lugar onde é necessário, se você não tiver que se deslocar, fique na sua casa, com a sua família, faça a sua prevenção, lembre-se do uso da máscara, nós não estamos usando máscara agora neste momento, porque a gente está gravando, estamos em poucas pessoas distanciadas, mas eu quero dizer para você, faça a sua parte, previna-se, use a sua máscara, use o álcool em gel, evite aí o contato físico, evite aglomerações, é um tempo de prevenção. Nós já tivemos nessa semana percas de familiares próximos aqui de membros da igreja, e nós queremos que você se cuide, que você realmente continue na posição, continue atento a cada sinal que Deus está nos dando. Lembre que a Bíblia fala para nós vigiarmos e orarmos. Não adianta nós orarmos muito, mas não sermos vigilantes nos cuidados necessários para que a gente não pegue o coronavírus. Então, vigie a questão do contato físico, vigie aonde você tem ido, vigie o que você tem feito, para que realmente você possa passar por esse momento e possa realmente conseguir vencer essa batalha que nós estamos enfrentando, chamado coronavírus. Para iniciarmos esse culto, eu quero deixar aqui um versículo bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 16, versículo de número 33, um tempo em que Jesus estava terminando o seu chamado ministerial. Jesus estava indo já para a cruz, para morrer ali na cruz por nós, e um pouco antes Jesus reuniu os seus discípulos e disse o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante esse texto, por quê? Porque Jesus está dizendo para uma série de homens ali, 12 homens, que estavam amedrontados, estavam preocupados, porque eles sabiam que haveria uma grande perseguição, eles estavam sabendo já que Jesus ia morrer, eles estavam sabendo que eles iam passar por momentos difíceis na vida deles, e Jesus já estava alertando, desde aquela época, que eles teriam que ser fortes, que eles teriam que ser corajosos, que era para eles não desanimarem, que era para eles continuarem firmes. Por quê? Porque através de Jesus, através da vida de Jesus, eles venceriam as aflições deste mundo. Eu quero dizer para você a mesma frase que Jesus ecoou naquele dia em João 16, 33. Olha, em mim vocês terão paz. Eu vim dizer para você que no meio de tantas notícias difíceis, de tantas notícias que nós estamos recebendo a cada instante, de tantas notícias más, eu vim dizer para você, existe uma notícia para a sua vida, que hoje Jesus ele quer derramar paz sobre o teu coração, paz sobre a tua mente, paz sobre a tua casa, em um tempo de tantas batalhas espirituais, batalhas físicas, batalha pela vida, batalhas financeiras que nós estamos enfrentando. Eu vim dizer para você, Jesus é o príncipe da paz, Ele tem a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo o entendimento humano, vem através de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não disse só isso, Ele disse outra coisa que os discípulos não gostaram muito, e também nós não gostamos. Ele disse o seguinte: no mundo vocês terão aflições. Presta atenção, aflições, não está no singular, está no plural. Nós teríamos aflições, ou seja, não seria apenas uma luta, não seria apenas uma batalha. A vida não é um mar de rosas, ao contrário, a vida é um mar de muitas lutas, de muitas batalhas, é um mar de tempestades, como nós aprendemos nos evangelhos. Mas eu quero dizer para você, que no meio de todas essas aflições que você está enfrentando, seja ela financeira, seja ela física, seja ela familiar, eu não sei qual é a aflição que você está enfrentando essa noite, você que está me assistindo através dessa live, mas Jesus disse assim para nós, vocês terão aflições, porém, contudo, todavia, tende bom ânimo.
Pastor Douglas, o que é ter bom ânimo? É ficar 24 horas com um sorriso no rosto? É ficar rindo 24 horas por dia? É ficar escrevendo na internet kkkk 24 horas por dia? Não, não, não. Ter bom ânimo não é você estar rindo 24 horas por dia. Ter bom ânimo é você não desanimar. Eu vou repetir para você. Ter bom ânimo não é ficar rindo o dia inteiro, não é ficar feliz o dia inteiro. Ter bom ânimo é você não desanimar. Por isso eu quero que neste momento você olhe para alguém que está aí do seu lado, na tua casa, aonde você estiver agora, em qualquer cômodo da sua casa, olha para essa pessoa e diga para ela: ei, não desanima. Diga aí: ei filho, não desanima. Ei pai, não desanima. Ei patrão, não desanima. Empresário, não desanima. Pastor, não desanima. É tempo de nós continuarmos animados. O que é isso? É tempo de nós não desistirmos. É tempo de nós continuarmos firmes e constantes. Aprende uma coisa, eu gosto muito dessa aplicação. 3 coisas que nós não podemos fazer quando estamos passando por uma dificuldade. Nós não devemos falar quando estamos irados. Nós não devemos tomar decisões quando estamos tristes. E nem prometer quando estamos felizes. Por quê? Porque quando nós estamos desanimados, quando nós estamos tristes, a primeira decisão que nós vamos tomar é de desistir. Quando nós estamos irados, a primeira palavra que sair da nossa boca vai ser uma palavra agressiva. E quando nós estamos felizes, nós prometemos coisas que nós muitas vezes não vamos conseguir fazer ou atingir. Por isso eu quero dizer para você que está assistindo essa live, nesse exato momento: não desanima, não desista, não pare, não recue, não olhe para trás, continue olhando para frente, continue olhando para o alto. E terminando essa abertura, Jesus disse: ei, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que é isso? A nossa vitória não vai vir por méritos próprios. A nossa vitória não vai vir através somente dos nossos músculos físicos, através da nossa habilidade mental, através do nosso conhecimento pessoal. Existe um segredo para nós vencermos o mundo. É Jesus Cristo. Jesus é a chave da vitória nessa vida. Jesus é o ponto. Jesus é o caminho. Jesus é a direção. Se você quer ser vitorioso neste mundo, coloca Jesus na frente. Eu quero terminar esse momento dizendo uma frase, que é a seguinte: fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não aprova, mas sucesso é ter, sabe o que? É ter sucesso, é ser bem empreendido naquilo que Jesus aprova, naquilo que é a vontade de Deus. Por isso eu quero que neste momento você feche os teus olhos aí na tua casa, e eu quero dizer para você: não desanima, não para. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje através dessa palavra. Não olha para trás, não recua. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, as tuas forças serão pequenas. Pai, neste momento os teus filhos estão acompanhando esta live que está representando o nosso culto de domingo. Senhor, eu peço neste momento, visita cada lar, visita cada família. Senhor, sustenta com a destra da tua justiça. Pai, assim como o Senhor nos garantiu na tua palavra, que não só a vida seria um mar de rosas, mas que nós teríamos aflições, mas que também no meio dessas aflições era para nós termos bom ânimo, era para nós não desanimarmos, era para a gente não parar, não desistir. Então que essa noite eu peço, renova o ânimo dos teus filhos, aqueles que estão desanimados, porque talvez passou uma luta muito grande, porque perdeu um ente querido, porque ouviu uma palavra que disse para ele que não ia dar certo, que as coisas não vão andar para frente. Nessa noite eu peço, visita cada um dos teus filhos que estão acompanhando esta live nesse exato momento, derrama a paz que excede todo entendimento humano. Senhor, renova o espírito, renova a alma, renova o corpo físico, renova as estruturas mentais, renova a mente, o coração. Pai, abençoa, papai, também a imunidade dos teus filhos nesse combate invisível que nós estamos enfrentando, que é o coronavírus. Que o Senhor venha renovar a imunidade física dos teus filhos, que eles possam suportar se alguém tiver já ter contaminado com essa doença, aqueles que já estão se recuperando. Pai, guarda os teus filhos, os profissionais de saúde que estão na linha de frente
combatendo, papai, este mal. Pai, que a nossa fé não venha esmorecer, que a nossa esperança não venha esmorecer, que nós possamos continuar, Senhor, firmes, constantes e sempre abundantes, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. É o que nós pedimos. Manifesta a tua glória essa noite, derrama a tua Shekinah hoje na casa dos teus filhos, aonde eles estiverem agora, derrama a tua glória. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós louvamos ao nome do Senhor Jesus e nesse momento, dando prosseguimento a essa noite de adoração, exaltação ao nosso Deus, nós vamos louvar ao Senhor. Então, vamos juntamente comigo, abra a sua boca, prepare o seu coração e nesse momento, vamos celebrar ao Senhor Jesus. O Senhor é a nossa força. Com Ele nada temeremos. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti
és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Não há ninguém como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, não há ninguém como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Não há ninguém como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare na sua casa, grandes
Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos que estão acompanhando esta mensagem. Eu agradeço a Deus por estar aqui na Igreja Batista do Calvário, uma igreja a qual sempre me acolhe nas vezes em que eu sou convidado. Sou amigo, parceiro desta igreja, uma igreja atuante. Aos irmãos dessa igreja que estão acompanhando esta live, que Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a Deus por tudo. Estou aqui ornamentado com essa camiseta que eu ganhei no meu aniversário agora, dia 25 passado, de maio, né? 25 de maio, ali da Empório das Bíblias. Minha igreja me deu, os jovens da minha igreja lá, a qual o pastoreio da Assembleia de Deus de Madureira, me conseguiu encontrar um tamanho também para mim. Isso é muito bom. Igreja amada, um abraço para os irmãos que estão assistindo também lá da minha igreja, a Igreja Assembleia de Deus Madureira, que alguns devem estar acompanhando. Pastor Júlio, é sua, Deus abençoe. Abra a sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 15, verso 24. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Douglas, pastor Marcelo, o Wagner, que está acompanhando ali de trás da mesa, dando auxílio para nós. Então disse Saul a Samuel: pequei, tenho transpassado o que tenho dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornará contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor já rejeitou, para que não seja mais rei em Israel. O Senhor não te aprova mais como rei em Israel. Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor amado. Fica conosco, Senhor, nos alimente, ó Deus, com esta palavra que sustenta, edifica, nos limpa, Pai. Nos ajude, Senhor amado, nesta noite. Os seus filhos, ó Deus, que estão ouvindo esta palavra, que tu possas abençoá-los, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Estamos vivendo uma época distinta das demais, uma época que tem marcado de forma trágica a nossa humanidade. Nós, a Igreja de Cristo, tentamos contribuir com a sociedade. Nossas igrejas aqui em Toledo estão fechadas neste momento, e o meio que nós estamos encontrando de levar a palavra é este. Não é o melhor dos meios, é o que nos cabe a este momento. Respeitosamente, nossas igrejas estão, as leis, as diretrizes sanitárias fechadas. Estamos cumprindo essas determinações e estamos aqui, por meio virtual, levando a palavra de Deus. Pastor, mas por que não é o melhor dos meios? O melhor dos meios é a comunhão, é estar junto, é estar próximo, né? Aliás, a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, como alguns intitulam, ela é este emblema, né, da comunhão, a marca da comunhão. E é isto que nós prezamos e necessitamos, estar juntos, estar em ajuntamento, em comunidade. Haja vista que eu tenho um lema que eu li, gostei e adquiri e levo como lema no nosso ministério: o reino de Deus se faz entre amigos. O reino de Deus se faz entre amigos. E esta noite eu gostaria de trazer uma palavra sobre vencendo o medo. O medo. Que tipo de medo, pastor Oséias? O medo da rejeição. Vencendo o medo da rejeição. Nós estamos em um momento de isolamento social, muito falado, defendido, atacado por alguns, questionado por outros. Isolamento. E no meio deste isolamento, alguns demonstram sentimentos de rejeição, deixam trazer à tona
sentimentos que às vezes estavam ocultos lá dentro e agora se mostram claramente nas suas atitudes. Claramente a família identifica, claramente o pai nota a rejeição, o medo da rejeição. O medo por si só, ele já é um sentimento que deve ser evitado. Haja visto que as promessas de Deus na Bíblia, a grande parte delas é: não temas, não tenhais medo. É a mensagem que mais encontramos nas Sagradas Escrituras. Nós podemos classificar o medo em duas classes: o medo de preservação e o medo existencial. O medo de preservação é o medo do criador do paraquedas. Ele observa o avião e com medo ele diz: e se cair? Ele, por medo, receio, cria o paraquedas. O medo de preservação neste momento de pandemia fez com que todos os habitantes desse globo terra passassem a ter cuidado a mais com a sua saúde, preservasse, mudasse modos, criasse novos meios para a família se ambientar em casa. Medo de preservar causa estes fatos positivos, mas existe um medo, uma classificação do medo que é perigosa. É um medo que nos limita, um medo que não nos preserva, mas que passa a corroer a nossa felicidade. Esse tipo de medo deve ser evitado, deve de ser vencido. O medo que nos rouba a felicidade, que nos limita, que nos tira a nossa potencialidade. Estes medos devem de ser combatidos. Aí entra uma diversidade de medos, mas o medo, ele quando toma conta do homem, ele limita o seu potencial, ele limita o homem, limita o potencial que ele tem. Às vezes ele tem potencial demais, ele faz menos. Às vezes ele tem potencial de voar nas alturas, mas ele prefere se rastejar ou se esconder. A Bíblia Sagrada fala destes medos, e um dia a nação de Israel, por não dar ouvido à voz do Senhor, rejeitou a voz do Senhor e quis fazer-se igual às outras nações. As outras nações tinham deuses e eles começaram a ter também. As outras nações tinham exército e a nação de Israel em Juízes começou a aumentar as armas também. Tudo errado. Deus tinha falado para Israel: não aumente, eu serei o seu Deus, eu serei o exército que pelejará por vós. Confie em mim, fique comigo, me siga, me ame, me louve. Mas diz a Bíblia que eles passaram a observar as outras nações. As outras nações tinham reis belos, e para igualar, para te deixar tudo igual, este discurso, vamos deixar, e ele entrou na onda, e começou-se a deixar levar, e Israel foi imitando, foi trazendo deuses estranhos, trazendo costumes estranhos, a ponto na história de Juízes ser um versículo dos mais tristes. E o povo de Israel cavou para si covas e habitou nas cavernas. Israel passou a se esconder. O medo limita o potencial. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos, após a crucificação, trancaram-se nas suas casas com medo. Trancaram. Olha, vamos nos prender. Havia já a promessa. Ao terceiro dia, eles se esqueceram da promessa. O medo faz nós não só limitar o nosso potencial, não só perder a felicidade, como também rouba de nós o nosso futuro, nos tira as promessas. Não é que tira as promessas, nos faz perder a visão delas, reduz a alegria. O medo arruina relacionamentos. A Bíblia Sagrada diz que Adão e Eva, ao ouvir a voz do Senhor, teve medo e se esconderam.
O medo faz as pessoas procurarem esconderijos para a sua vida. O medo tem conduzido pessoas a usarem personalidades que não é a dela, usarem máscaras, andarem mascarados. A pandemia veio trazer máscara, mas tem muita gente que já acostumou a usar uma máscara. Medo de ser rejeitado, ele passa a viver igual aos demais, a falar como os demais. O medo tem roubado a personalidade de muitas pessoas. O medo nos leva a esconder quem somos para os nossos próximos. O medo não deixa amar e nem ser amado. O medo não nos permite compromissos duradouros. Não, o medo não nos permite. Quando as pessoas são dominadas pelo medo, ela não ama e nem se deixa ser amada. Há muitas pessoas que já poderiam estar simplesmente no seu relacionamento, usufruindo da melhor fase, mas o medo lhe tem roubado o melhor dos melhores momentos do relacionamento. O medo não nos deixa amar, não nos permite compromissos duradouros. O medo limita o nosso potencial. É isto que o medo faz. O medo, quando nos domina, produz esses danos. Os compromissos não são duradouros. Não são. Os compromissos não duram. O medo faz nós romper alguns compromissos. Compromisso familiar, compromisso no casal, que faz parte da família, né? Compromisso com a igreja, compromisso até com Deus, compromisso na empresa. O medo. E quando nós lemos esta palavra, você nota que Samuel, ele tinha dado uma determinação para Saul. Olha, rei, você vai para uma batalha, o inimigo é feroz, este inimigo é traiçoeiro, rei. Não permita que sobreviva, porque se sobreviver, a nação terá problemas. Então vença, mas vença uma vitória completa. A vitória tem que ser completa e será por vossas mãos. Não permita que nada, e não traga nada daquela terra, tá? Não é para trazer boi, não é para trazer ovelha deles, não é para trazer despojos. Havia-se o costume nas batalhas dos tempos antigos, que quando uma nação vencia, lhe dava o direito de trazer os despojos da guerra. Samuel dá uma ordem para Saul: não traga despojos nem nada de lá. E diz a Bíblia que Saul, ao ouvir os soldados cochicharem, ao ouvir os soldados conversarem entre si, dizendo: temos que conversar com Saul, o rei não vai poder deixar tudo isso aqui. Olha os olhos, que deve ser a candeia do corpo, estava escura daqueles soldados. Eles começaram a olhar os tesouros, tudo aqueles bens, os bois, as ovelhas. Então eles rompem a palavra de Samuel e convence Saul. E Saul, rei, por medo de ser rejeitado pelos seus soldados, ele embarca nessa canoa furada. Saul entra na canoa furada por medo de ser rejeitado. E diz a Bíblia que ele traz para si o rei. Ele traz para si os bois, as ovelhas, os animais. E quando Samuel entra no arraial, ele ouve o mugido dos bois, ele ouve o barulho dos animais. E ele pergunta para Saul: Saul, o que aconteceu? Ouço barulho estranho no arraial. É uns boizinhos. Alguns nós vamos sacrificar. Aí entra este versículo, que o Senhor não tem prazer em sacrifícios de animais. Não, o Senhor não tem prazer na quantidade, sim na qualidade do que se oferta, na fidelidade à palavra, na fidelidade a uma aliança. Saul quebra a aliança, Saul quebra o acordo, Saul quebra a palavra, porque ele tinha dado, ele confirmou a palavra a Samuel, por medo de ser rejeitado, medo de rejeição.
Saul então se recolhe e fica pianinho. Então vamos fazer conforme os soldados estão dizendo. Vamos fazer. Saul foi manipulado pelos soldados. No verso 9 você nota Saul sendo uma massa de manobra, sendo guiado, sendo coagido. Às vezes o ser humano se torna aquilo que ele idolatra. Idolatria, uma das cernes que você consegue marcar quando a pessoa está sendo idólatra, quando ela está idolatrando algo, é quando ela começa a se tornar aquilo que idolatra. Saul, quem sabe, idolatrou tantos os animais, os bois, que passou a ser o mesmo na mão dos soldados. Os soldados guiou Saul aonde ele queria, e agora vem um homem de Deus, Samuel, e diz: há barulho estranho. O medo causa barulhos estranhos. O medo produz sentimentos estranhos na vida de um homem. O medo de ser rejeitado isola, traz isolamento. O medo de ser rejeitado produz vergonha muitas das vezes. E agora Saul se sente envergonhado por não ter cumprido a palavra. Porque às vezes nós somos levados a tomar essa atitude, porque buscamos a aprovação das pessoas. Saul preferiu buscar a aprovação da pessoa do que buscar a aprovação de Deus. Nesse momento atual, nós precisamos sim ter uma aprovação pessoal, uma aprovação na sociedade, uma aprovação na família, mas acima de tudo isso, a nossa conduta deve primar por uma aprovação diante dos olhos de Deus, diante da condição da promessa de Deus na nossa vida. Temos a promessa, dizemos que somos a geração da promessa, mas eu pergunto, temos andado de acordo com a promessa? Temos andado de acordo com o que Deus nos pede, ou temos andado de acordo com a aprovação das pessoas? Somos manipulados pela pressão do grupo, fugimos de nossas responsabilidades e temos vergonha de expressar o que cremos. Saul poderia ter se levantado ali e ter dito: não, soldados, primeiro eu sou o rei, tenho uma responsabilidade, mas o medo da rejeição fez ele fugir da sua responsa. E agora ele passa a expressar sentimento de rejeição: se eu não fizer o que eles pedem. E por fim, quando o homem de Deus chega, ele passa a enfrentar uma situação complexa, passa a sentir vergonha. O medo da rejeição geralmente se torna uma profecia autorrealizável. É bem conhecido que a confiança aumenta a atratividade. Como regra geral, a falta de autoconfiança inerente ao medo da rejeição aumenta a possibilidade de sermos rejeitados. Ou seja, o próprio medo de ser rejeitado gera a rejeição. O próprio medo de ser rejeitado faz o homem ser rejeitado. Aumenta as possibilidades. Portanto, não deixe esse medo dominar a sua vida. Não deixe esse medo dominar os seus pensamentos nesse momento. Não permita que isso domine a sua vida, ocupe espaço dentro de você. Porque se você está vivendo com medo igual Saul estava entre os seus soldados, você fatalmente será rejeitado. Todas as possibilidades serão aumentadas se esse medo dominar a sua vida. Olha o que aconteceu com Saul. A Bíblia diz que ele, por medo de ser rejeitado, se ausenta da sua responsabilidade, busca a aprovação dos soldados, cede à pressão, foge da sua responsabilidade, e agora vem o profeta de Deus e o rejeita. Como resultado, ele é rejeitado como rei. Ele é tirado por Deus da história. Esse sentimento tem dominado a sua vida. É uma palavra de Deus. O Senhor quer te ajudar a vencer este medo. O Senhor quer te ajudar a vencer. Saul tenta se justificar, Saul tenta tratar, mas o Senhor entra com a justiça.
Não permita que esse medo domine os seus passos, o seu caminho. Não permita que o medo domine a sua existência, o medo da rejeição. Não permita. Pastor Oséias, mas eu estou aqui, nesse momento, acompanhando esta palavra, e eu estou passando isso. O que eu devo fazer? Vencer o medo. Vencer o medo. Vencer o medo. E por que eu devo vencer? Porque senão você vai cair no erro de Saul. E o erro de Saul lhe resultou rejeição. Lhe resultou uma rejeição. Não cese. Não erre o erro de Saul. Supere o medo da rejeição. A Bíblia diz de Pedro. Pedro, para manter a sua imagem, teve medo de expressar a sua fé em Cristo. Após a prisão de Cristo. Para manter a sua imagem, que se tornou mais importante que a fé, ele, no afã de manter a sua imagem, no afã de se igualar à pressão do grupo, ele nega Jesus, ele nega a sua fé. Aleluias. Num momento como esse, em que as mídias sociais têm tomado conta da vida do povo, um largo espaço na vida do povo, onde tem dominado muitas pessoas, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não permita que essa pressão da mídia, essa pressão da sociedade, essa pressão seja maior que a tua fé, e você sinta medo de ser rejeitado e negue a sua fé. Não erre o erro de Pedro, que por medo de ser rejeitado ele nega a sua fé. Assuma a tua fé. Eu sou de Cristo e Cristo é meu. Aleluias. Não negue. Não negue. Há muitas pessoas que estão com medo. Mas se eu não negar, o que vai me acontecer? Medo do desconhecido. Conta-se uma história, pastor Douglas, de um rei persa muito malvado, que ele dava uma opção para uma pessoa, dizendo, para um soldado desertor, ele tinha uma porta negra e o pelotão de fuzilamento. Quando um soldado errava, esse rei persa lhe dava uma opção: você escolhe a porta negra ou o pelotão de fuzilamento. Ele já conhecia o que é um pelotão de fuzilamento, mas ele não conhecia o que era a porta negra. Então o soldado, diz a história, que sempre escolhia o conhecido. A morte mas prefiro morrer do que eu conheço. Eu não sei o que tem na porta negra. Então optava pelo pelotão de fuzilamento. E todas as vezes que o rei mandava fuzilar um, ele virava as costas e dizia: todos escolhem o conhecido em vez do desconhecido. Muito cuidado. Se você está vendo que é melhor rejeitar, a fé, negar a fé porque você conhece o resultado, muito cuidado. Não rejeite, não negue a sua fé, não caminhe por o efeito do medo da rejeição. Pelo contrário, assuma a tua fé neste momento. Assuma, coloque em Deus em primeiro lugar da sua vida. Salmo nos dá uma lição preciosa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu sei quem é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Então quando o medo estiver colocando as patinhas, as garras, você estiver notando que o medo está, olha, vá para o refúgio, vá para a fortaleza. Mas o detalhe é o que no verso 2 diz: direi que Ele é o meu Senhor, o meu Deus. Ou seja, eu sei quem Ele é, eu sei a minha fé, eu sei quem eu sou. Eu não vou negar a minha fé por medo da rejeição. Saiba quem é Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Ore pelos problemas que lhe causam rejeição. Saul poderia ter consultado o Senhor: Senhor, eu devo fazer isso que os soldados estão pedindo. Se Saul tivesse consultado, Deus teria tirado o alerta. Portanto, se você estiver entre uma dúvida hoje entre o conhecido e consulte a Deus, meu amigo. Não fique com medo
medo da rejeição. Aliás, deixa eu melhorar. Deixa Deus ser o teu guia. Deixa Ele ser o seu caminho. Deixa Ele ser sua luz. Deixa Ele ser o teu caminho no momento de dúvida, não o medo da rejeição. Há pessoas que com uma dúvida: ai, mas se eu fizer isso, a rejeição, se eu fizer isso, não deixa que o medo da rejeição te leve, porque você será levado para fazer igual os discípulos fizeram, se esconder nas suas casas. Não se esconda. Limitar o potencial, não. Deixe o Senhor ser o seu caminho. Ore, determine a você que você viverá pela fé. Rejeição é um sentimento, sim, mas deve ser superado. Mas não vivemos a vida cristã com base em sentimentos. A nossa vida cristã é pela fé, Nós não vivemos somente pelo natural, é pelo sobrenatural. Ande por fé e não por vista. A vista te faz viver pelo conhecido sobrenatural. Ande por fé. Permita que o Espírito de Deus trabalhe em sua vida. Permite que o Espírito Santo trabalhe na tua causa. Permita que cumpra Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem sabe você está entre isso, em uma escolha, aqui ou lá. Lembre-se que o Espírito Santo te ajuda, te auxilia. Diga para você: Senhor, o medo está me dominando, mas eu tudo posso. Aleluia. Naquele que me fortalece, eu posso, Senhor. Eu posso, ó Deus. Saiba quem você é em Deus. Quem você é, meu amigo? Por que está se sentindo rejeitado? Por que o medo da rejeição te domina? Você não é o que tua mente está te dizendo. Deixa eu te dizer um detalhe aqui. Deixa eu ir para frente aqui. Sabe o que eu aprendo nos Salmos? Os poetas, eles, no momento de crise, eles calavam a consciência e falavam para si. Eles não deixavam que os pensamentos falassem mais para ele. Olha, eles paravam e silenciavam a voz da consciência, dos pensamentos, e passavam a dizer para si verdades para ele. O salmista, no Salmo 42, ele para de ouvir os pensamentos dizendo: você não pode, você não vai conseguir. Há momentos que o medo de rejeição nos faz ter um inimigo dentro de nós. O nosso próprio pensamento começa a gritar, a ecoar, e nós cedemos. No Salmo 42 eu aprendo uma lição. Ele começa a dizer verdades para si: porque estás abatido a minha alma. Espere em Deus, você ainda vai louvar. Ele está dizendo para si. Deixa eu falar um detalhe. Comece hoje a dizer verdades para você. Comece a dizer verdades de você para você. Lembre do que você já passou, quantas vitórias você já teve. Ei, você é um vitorioso em nome do Senhor Jesus. Você é um pai, você é uma mãe, então já se considere vitorioso. Diga verdades para você, diga. O salmista dizia: eu sei quem eu sou. Você pertence à família de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. Você é valioso porque Jesus, o próprio Verbo encarnado, veio morrer por você. Não se sinta rejeitado. Portanto, nesta noite, diga verdades para você hoje. Diga, vença o medo dizendo algumas verdades para você.
Diga para você: eu sei quem eu sou. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou a casa de Deus. Eu sou habitação do Altíssimo. Eu sou morada do Espírito Santo. E lembre-se que quando o sentimento de rejeição estiver te dominando, ou começando a te dominar, lembre-se que você não está sozinho. Deixa Deus sobrevoar a sua história, a sua existência, e te lembrar que em nenhum momento você esteve só. Deixa Ele trazer à tona o teu passado. A Bíblia diz que o Espírito nos fará recordar as coisas. Quem sabe hoje o sentimento de rejeição te impede até lembrar quem você é. Peça auxílio ao Espírito Santo. João 3, João 14:16 diz que nós não ficaríamos órfãos. Você não está órfão neste mundo. O Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos faz recordar, aquele que caminha, aquele que consola, aquele que geme por nós, aquele que ora junto ao Pai por nós, está contigo. Você não está órfão. Você não está órfão. Supere o seu medo de rejeição. Supere, colocando Deus em primeiro lugar. Supere nesta noite. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quem sabe você está ouvindo esta palavra, pastor Douglas, e a pessoa está dizendo: mas eu não posso mais entrar na presença de Deus. Eu não posso mais falar com Ele, porque eu pequei. E o pecado me faz ser rejeitado por Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para esse sentimento também. Admita os seus pecados. Aceite o perdão de Deus. E perdoe a você mesmo. Isaías 43:18 diz: esqueça o que se foi. Não viva do passado, foque no que você pode mudar, nunca no que não pode. O ontem morreu, o amanhã ainda não nasceu. Hebreus 10:17 diz que dos pecados e iniquidades não me lembrarei. Não, deixa o Senhor te perdoar. Isaías 43:25, eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões, e por amor de mim, dos seus pecados eu não me lembro. Perdoe-se. Se o perdão do Senhor já veio, agora é você que tem que se perdoar. Eu estou dizendo: perdoe-se. Se você já confessou, aceite agora você se perdoar. Perdão é completo, perdão é gratuito. Oh, meu Deus, o perdão é gratuito. Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a branca neve. Há perdão para a sua vida. Vença o medo da rejeição e volte para a presença de Deus nesta noite. Volte, venha. O Senhor te chama. Pode ser hoje o dia do seu escatom individual. Há 2 escatom, o coletivo. O Senhor vem buscar uma igreja, assim crê o cristianismo. Mas há um individual. O Senhor pode buscar a minha vida. Eu posso estar voltando para o meu lar, e o Senhor vem e cumpre o escatom individual. Esteja preparado. Não permita que o medo da rejeição lhe leve a negar a fé. Não permita que o medo da rejeição lhe leve a perder a sua promessa. Saul perdeu o trono, porque por medo de ser rejeitado dos seus soldados, cedeu e não ouviu a palavra. Não permita que o medo lhe roube a felicidade, lhe roube os compromissos, lhe roube o direito de ser feliz. Deus Todo-Poderoso, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui, Pai.
acompanhando esta live, nos dê força para vencer o medo, Pai, o medo de ser rejeitados. Pai, à luz dos seus olhos, não há grande e pequeno, somos todos tratados como filho, seja grego, persa, brasileiro, argentino, todos aos seus olhos são chamados filhos benditos. Oh, aleluias! Que o sentimento que a tua palavra diz que nós temos que ter comece a fluir neste momento de pandemia. Que teu espírito desperte o sentimento de ser filho de Deus e benditos do Pai. Senhor, faça o teu filho superar esse medo da rejeição, que o faz vestir uma máscara que não é ele, que vai andar por caminhos que não é o dele. Em nome do Senhor Jesus, visita esta casa, Pai, aonde o sentimento de rejeição fragilizou os compromissos, aonde o sentimento de rejeição fragilizou o casamento, aonde o sentimento de rejeição quebrou as alianças. Entra nessa casa agora. E se alguém está se sentindo rejeitado, que encontra na morte a saída, mostre para ele ou para ela, aleluias, que tu és o caminho, que o teu filho Jesus é o caminho, Pai. Mostre para ela, através da presença do teu Espírito Santo, que o caminho é de verdade e vida. Frutifica nesta casa agora. Vença todo sentimento de rejeição, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar algo aqui. O medo de rejeição não permite ninguém ser vitorioso. Imagine Anderson Silva subir no ringue sentindo rejeitado pela torcida. Não, já era derrotado. É por isso que Apocalipse encerra lá, inicia o encerramento, né? Lá no seu, inicia dizendo: ao que vencer, e termina dizendo: dos seus olhos enxugarei todas as lágrimas. Quem sabe você até chora por causa que esse sentimento causa, mas eu tenho uma palavra de Deus: vença, que o Senhor dá direito dele enxugar as suas lágrimas. Vença o medo. Não erre como Saul errou. Não erre o erro de Pedro de negar a fé. Não erre o erro de Saul de perder as promessas. Não perca a tua família. Não perca o teu casamento. Não perca a tua promessa. Que Deus abençoe sua vida e vença todo medo de rejeição. Amém. Que Deus abençoe.